Conselhos para um casamento feliz e duradouro. Anotei algumas dicas aqui que eu acho de extrema importância para a gente poder viver um casamento feliz, duradouro, tranquilo, em paz, que todo mundo gosta, né? Que todo mundo quer, deseja para sua vida. Lembrando que eu já estudei a mente masculina e a mente feminina, então é uma forma de pensar, de uma forma do qual eu anotei as dicas aqui, pensando dos dois lados, como os dois pensam, né? Tanto o masculino quanto o feminino. Então, essas dicas são de extrema importância que eu acho aqui e espero que ajude vocês. Primeiro conselho é saber ouvir. Você escuta o seu companheiro falando, seu marido ou sua esposa, tudo que eles têm a dizer é necessário ouvir, porque você tem que esperar a pessoa desabafar, falar tudo o que quer. Saber ouvir também é no sentido de não criticar, deixar a pessoa falar, deixar ela desabafar e não interromper no que ela fala. Saber ouvir também é entender o lado da pessoa, o lado do seu marido ou da sua esposa. Saber entender o que pensa, o que sente, deixa falar, deixa fluir. E nem tudo você precisa interromper ou falar no meio. Saber ouvir é importante também, porque muita coisa você precisa aprender com o lado da pessoa. A pessoa que está do seu lado já tem experiências, coisas vividas, que é importante também na hora da escuta, saber ouvir. Saber escutar, saber diferenciar as palavras, diferenciar daquilo que ele quer o bem para você ou ela. Às vezes o seu cônjuge está falando coisas boas para você, então saiba escutar, saiba ouvir esses conselhos, esses aprendizados, essas broncas, como é que eu posso dizer, essas apreensões que é para o seu bem, verdadeiramente é para o seu bem. Ninguém vai falar algo que é para o seu mal. Quem ama, cuida. Então, certamente ele ou ela vai estar falando coisas boas para você ao seu respeito. O que custa você obedecer? O que custa você ouvir? O que custa você escutar? Então, segunda dica é saber escutar. Com certeza vai ter coisas boas para você ouvir aí, adquirir e colocar em prática. Saber falar sem machucar. Terceiro conselho é saber falar sem machucar. É tão importante você ser um apoio, uma força para essa pessoa que está do seu lado, seu casamento, seu marido ou sua esposa, para você conversar, ter um diálogo saudável e saber que você não vai ser criticado, que você não vai ser apontado, você vai poder falar o que você quer, você vai poder desabafar, contar o que você pensa, sentimentos, decisões, planos, sem você, que você pode contar para a pessoa sem você ser apontado, julgado, sem ofensas, brigas e humilhações. Então, falar para não machucar. Então você vai desabafar com a pessoa e a pessoa não vai te machucar com palavras, não vai te ofender. Isso é muito importante vocês saberem falar sem machucar a outra pessoa. Saber esperar. E por que saber no começo dos conselhos? Porque tudo a gente aprende nessa vida, ninguém nasceu sabendo, mas tudo se aprende. Conforme o tempo a gente só vai aprendendo. Então, o quarto conselho é saber esperar. Esperar o quê? Saber esperar a pessoa se converter, sair do vício, saber esperar um presente que você tanto espera, saber esperar para acontecer um casamento, saber esperar para a mulher engravidar, saber esperar para melhorar a vida. Então, saber esperar, isso daí é uma chave muito importante, porque muitas pessoas perdem a paciência no meio dessa trajetória que é o casamento. Perdem a paciência com o outro e por não saber esperar, acabam perdendo muita bênção pelo caminho, muitas oportunidades e chances de um melhorar, um e o outro melhorar na vida. Quinto conselho é ter paciência. Paciência com o quê?
no começo, no meio do casamento, os dois não estão se conhecendo, então que você tenha paciência com o outro, em conhecer a pessoa verdadeiramente. No estudos comprovam que você vai conhecer uma pessoa verdadeiramente depois de 3 anos. Só que e nos primeiros meses de casamento, um monte de gente não está suportando um outro porque não conhecem. Mas você ter paciência em conhecer a pessoa, paciência em conhecer, em saber dos tiques nervosos, em saber na hora dos estresses, em saber na hora que a pessoa fica eufórica, em saber na hora que a pessoa perde a paciência. Quando você saber disso, você vai estar pronto para viver com essa pessoa. Então, que vocês tenham paciência em saber conhecer a verdadeira eu da outra pessoa, paciência em conhecer o outro. Sexto conselho, pensar no outro. Quando você é esposa, você tem que pensar no seu marido, fazer a comidinha, lavar roupa, limpar a casa, deixar a casa pronta, os filhos arrumados, limpinhos. Quando você é marido, você tem que trabalhar, procurar o bem da sua família, o bem-estar dos seus filhos, defender sua família, planejar o bem para todos, que esteja incluído todos. Então, você pensar um no outro, isso vai fortalecer e vai fazer muito bem para um casamento, porque um pensando no outro, vocês vão fazer um bem um para o outro e juntos vão ter uma ligação e um casamento saudável. Pensar unicamente em você dentro do casamento é egoísmo, então você tem que pensar em conjunto, pensar no bem do outro. Importante não colocar defeitos, você no seu marido e você na sua esposa, por mais que tenha defeitos mas não precisa falar, tá? E todo mundo tem defeitos, você tem que reconhecer os seus para falar do próximo. E outra coisa, se você põe defeito, às vezes alguém gosta do defeito que você está falando, então não coloque defeito no seu marido, não coloque defeito na sua esposa, porque os defeitos teu pode ser qualidade da outra pessoa. É importante vocês manterem o respeito, não falar, nossa, você tá cheinha, precisa ir na academia, nossa, você tá muito magra, você tá parecendo uma porta, sabe? Manter esse respeito, esse diálogo agradável. Se você acha alguma coisa, não fale. Nem tudo que você pensa precisa ser dito, nem tudo que você acha precisa alguém quer ouvir. Então, que sejamos umas pessoas agradáveis umas para as outras. O alguém melhor para você é o seu marido, a sua esposa. Não há pessoa melhor para você do que essa que você casou. Sabe por quê? Primeiro que antes de você casar, você pediu a Deus uma namorada, um namorado. Antes de você casar, você pediu a Deus, Deus preparou e encontrou vocês, colocaram no mesmo caminho, na mesma direção. Deus não une as pessoas sem propósito, Deus não une as pessoas por acaso, porque se encontraram, porque se acharam bonito. Deus tem um projeto em cada pessoa cada casal que ele une. E todo o casal tem um projeto, nada é à toa, nada é por acaso. E não espere você ter o fim de um relacionamento para enxergar o quanto era feliz, o quanto você se sacrificava, mas pelo menos você era feliz e satisfeita ali. Não espere o fim para saber o quanto era feliz. Meus conselhos finais para vocês orem um pelo outro, se importem um pelo outro, busquem a Deus, vão na igreja interceder pela sua casa, pela sua família, você católico, você evangélico, sempre busque a Deus e coloque em primeiro lugar essas pessoas que estão perto de você, aquelas que estão com você naquela hora mais de sufoco, naquela hora que você mais precisa, de dificuldade ou de tristeza. É essas pessoas que você tem que honrar e sempre abençoar na vida. O dia que você vencer, você vai lembrar quem estava junto com você. Seus filhos, seu marido, sua esposa. Essas pessoas que você tem que abençoar, honrar e ter que dar satisfação. E o restante que fica só olhando, não dê satisfação e não se importa.